Olá pessoal, tudo bem? Espero que todo mundo esteja bem, todo mundo esteja tranquilo. Eu sou Bruno Cândido dos Santos, doutor em Geografia pela Universidade de São Paulo e sou o responsável pelo projeto de divulgação científica Debatendo e Circulando, em que a gente vai tratar justamente sobre temáticas relacionadas à circulação, transporte de passageiros, transporte de cargas, entre outras modalidades dentro do debate da ciência geográfica. E eu vou começar uma série sobre a tese de doutorado que defendi ano passado na Universidade de São Paulo, intitulada Redes Geográficas e Transporte Rodoviário Interestadual de Passageiros. Cada capítulo está separado em um episódio, de modo que a gente vai publicá-los aos poucos no nosso canal do YouTube, e o áudio também será publicado em forma de podcasts futuramente via o seu agregador favorito, então pelo Spotify, pelo Anchor, entre outros. E o objetivo dessa série é justamente trazer um pouco da divulgação de uma tese de doutorado por outros canais, por outros mecanismos para além do formato textual propriamente dito, ou de apresentações de slides, entre outras possibilidades. Então, o nosso objetivo é trazer um trabalho que ficou evidentemente bastante extenso, sou bem suspeito para falar dele, eu gosto bastante de como ficou o produto final, a tese de doutoramento, mas a ideia é trazer uma outra modalidade para que você possa assistir, para que você possa escutar onde você estiver. Então, não se esqueça de sempre acompanhar nossas redes sociais, perfil no Instagram, Debatendo e Circulando, no próprio YouTube e o nosso próprio blog também, né, a página debatendocirculando.wordpress.com. Bom, deixo vocês aqui com o vídeo, espero que gostem e ao final, se puderem compartilhar, comentar, distribuir pelos grupos de WhatsApp, mandar por listas de e-mail, etc., entre outras possibilidades de divulgação, evidentemente, ficarei bastante feliz, bastante satisfeito e, claro, não posso deixar de citar, também acho importante que vocês possam fazer comentários, trazer feedbacks, aquilo que pode ser ajustado, aquilo que pode ser melhorado, seja na edição, seja no áudio, seja no próprio vídeo e assim sucessivamente. Tudo bem? Fico muito feliz, espero que vocês gostem dessa nossa nova série. Nós teremos uma quantidade bastante importante de episódios, então fiquem agora com o vídeo. Espero de verdade, reforço, que vocês curtam, que vocês compartilhem e que possam também fazer sugestões a nós. Muito obrigado e espero que vocês gostem desse vídeo. Bom, pessoal, então no vídeo de hoje a gente vai começar a falar da tese em si. A gente vai falar basicamente de como ela se organiza internamente, das partes em que ela é dividida, da estruturação dos capítulos, de alguns trabalhos prévios na própria temática, tanto meus como de outros autores também. E a gente vai falar muito da importância do transporte rodoviário, claro que isso volta, né, em outras discussões relativas ao próprio serviço público, quando a gente for falar de transporte coletivo não regular, isso também retorna. Mas antes da gente passar de fato para essas discussões, eu gostaria de começar falando muito rapidamente sobre a minha trajetória acadêmica. Atualmente eu sou professor do Departamento de Geografia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Sou também doutor, mestre, licenciado e bacharel pela mesma instituição, tudo em Geografia, né? Minha formação é 100% dentro do campo da própria Geografia, e sou aluno da professora Mônica Arroio desde o ano de 2012 até 2024, que foi o ano em que eu defendi essa tese de doutorado. Então, sempre na temática do transporte rodoviário de passageiros, claro que o âmbito muda, claro que os recortes territoriais também, mas a rigor a discussão sempre foi relacionada a essa circulação de pessoas por meio da rede rodoviária. E nesse sentido, é muito interessante a gente perceber que há, evidentemente, um amadurecimento não só do pesquisador pessoalmente, mas profissionalmente, um amadurecimento de ordem intelectual também, com a inserção de outros conceitos, de outras discussões. E creio que uma das questões mais importantes foi o entendimento claro de que o transporte rodoviário é, antes de qualquer coisa, um serviço público. Antes de ser, de fato, uma atividade econômica, antes de gerar lucro para algumas empresas, antes de ter uma regulação feita por diversos agentes, ele é um serviço público. E ele é muito importante para o exercício da cidadania, para cidadãs e cidadãos brasileiros que estão em mais de 5.500 municípios pelo território brasileiro. E como que a gente observa a garantia dessa função social desse serviço público? A gente observa, sobretudo, pela garantia de gratuidades, tanto parciais como totais, seja para idosos, para pessoas com deficiência, para pessoas cadastradas no Cadastro Único Federal, naquilo que foi criado no ano de 2016
que nós chamamos de ID jovem, né, que são pessoas de 15 a 29 anos que podem utilizar os ônibus rodoviários interestaduais ou com pagamento de metade da passagem ou com pagamento apenas da taxa de embarque dos pedágios, ou seja, você tem uma gratuidade total da tarifa. Então é muito interessante a gente perceber que é um serviço que ele garante deslocamentos pela rede urbana brasileira, que ele permite a integração com outras modalidades, então com o próprio transporte aéreo, transporte ferroviário, com o serviço rodoviário intermunicipal, de acordo com cada estado da federação, e que ele é um serviço muito capilar também, né? O transporte rodoviário interestadual de passageiros ele está presente em municípios de tamanhos diversos, municípios pequenos, municípios médios, nas capitais de estado e assim sucessivamente. E ele é muito importante por quê? Porque ele é muito capilar, né? Ele está em 25 estados da federação, com exceção do Amapá, claro, considerando o serviço interestadual, né? O Amapá tem transporte rodoviário intermunicipal, e também ele está atrelado não só a um conjunto de sistemas técnicos, mas como a própria rede urbana também. Isso tudo o torna um elemento primordial para a gente entender essa circulação de pessoas e também a integração do território brasileiro. Porque todas as transformações que nós tivemos no Brasil de 1880, 1890, um pouco antes até ali do final do período do Império, e todo o século XX e agora o século XXI, você teve o transporte rodoviário participando desse processo, que é um pouco do que eu vou falar ao longo de toda a tese, desde o primeiro capítulo até o final da primeira parte, né? Mais adiante eu vou, evidentemente, falar da organização interna dessa nossa tese. Então, qual que é o nosso objetivo? Qual que foi o objetivo ao defender essa tese de doutoramento? Falar dessa circulação interestadual a partir das ligações de longa distância. Por quê? Porque o serviço rodoviário regular, ele tem dois tipos de ligações. Tem as ligações de longa distância, que são aquelas que utilizam ônibus rodoviário, como esse da foto, com o número aí 21490, e tem o serviço que a Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, chama de semi-urbano, que são ligações mais curtas, de até 75 km, com ônibus de outro modelo, né? Ônibus urbano, que permite transporte de passageiro em pé, pode cobrar tarifa no interior do veículo. Essas ligações, embora a quantidade seja muitíssimo menor, elas têm um volume de passageiro muito próximo ao do serviço rodoviário. Por quê? Porque são ligações intermunicipais de até 75 km com um volume de horários e uma demanda de passageiro muito alta. Por exemplo, Brasília-Lusiânia, Brasília-Alto Paraíso de Goiás. Então você tem ali cidades que são vizinhas e que possuem uma demanda muito grande de passageiros, né? Brasília, Águas Lindas de Goiás. Você tem, por exemplo, esse semi-urbano internacional ali entre Foz do Iguaçu e Cidade Leste, entre vários outros exemplos. Só que o nosso objeto de estudo, embora nós falemos desse serviço semi-urbano, são as ligações de longa distância, que podem variar de 75 km até 4.000 km. A gente tem um país bastante extenso, então nós temos ligações de longa distância de vários tipos. E a hipótese que norteia a organização dessa tese é de que esse serviço interestadual regular ele é muito central para a gente entender a integração territorial e a indissociabilidade entre rede urbana e rede rodoviária. A inseparabilidade entre essas duas redes geográficas, que para o caso brasileiro são centrais para a gente entender como que se configura o território brasileiro, como é essa organização espacial. E um outro elemento importante também para a gente pensar é o seguinte: como que nós demos andamento à realização dessa tese de fato, né? Quais são as relações entre as redes geográficas do transporte rodoviário, ou seja, como que rede urbana e rede rodoviária de forma indissociável corroboram, contribuem, nos ajudam a entender e a explicar esse serviço regular rodoviário. No outro conjunto de problemáticas, como se dá essa organização espacial do serviço a partir do relacionamento entre norma e técnica, ou seja, como que as empresas funcionam, como que a norma regula esse serviço público, sobretudo no âmbito interestadual, que é o objeto dessa tese de doutoramento. E um terceiro grupo é como que a gente observa e analisa essas operações do serviço não regular, ou seja, né, como que a gente entende essas outras modalidades de transporte que não são regulamentadas pela própria agência nacional, que elas operam de outra forma, utilizando outros fixos geográficos, né, fazendo inclusive outros fluxos pela rede rodoviária. Isso tudo também entra com um terceiro conjunto de problemáticas.
Outra coisa interessante para a gente continuar essa discussão é o próprio arcabouço teórico. Uma tese de doutorado não vai se sustentar sem o amparo da própria teoria. E aqui nós elegemos como principal categoria do pensamento geográfico a categoria de espaço. E nós temos na obra do Milton Santos uma evolução dessa elaboração teórica, né, dessa construção teórica da categoria espaço, o que não quer dizer necessariamente que definições mais antigas sejam anuladas por definições mais recentes. Então, quando ele fala, por exemplo, no livro Por uma Geografia Nova, como a gente vê aqui na apresentação, que o espaço geográfico é realizado através de funções e formas, isso não quer dizer necessariamente que lá mais adiante, ou seja, 10 anos depois, o próprio Milton Santos dissesse que o espaço geográfico era formado por um conjunto indissociável e inseparável de fixos e fluxos. Então, a gente percebe que são definições para a categoria espaço geográfico que vão se interrelacionando e elas se complementam também. E uma outra definição que ele traz no livro A Natureza do Espaço, no livro Técnica, Espaço e Tempo, é de que o espaço geográfico é formado por um conjunto indissociável de sistemas de objetos e sistemas de ações. Ou seja, o Milton Santos ele traz aqui nessa última definição um protagonismo necessário, inclusive, para o debate normativo, para a gente entender as leis, para a gente entender os regulamentos. E quando a gente fala em leis e regulamentos, a gente não fala só do Estado, mas a gente fala também dos próprios regulamentos das empresas, da própria organização interna das firmas e das corporações. E o debate dessa categoria espaço geográfico nos permite avançar para debater as próprias redes geográficas, que inclusive está no título da própria tese, né? E no nosso caso, para o transporte rodoviário interestadual de passageiros, a gente fala dessa indissociabilidade entre redes urbanas e rede rodoviária. Uma coisa interessante é que a gente traz ali um rol de autores que debatem do ponto de vista teórico as próprias redes geográficas e a gente especifica também alguns outros autores, como o próprio Roberto Lobato Correia, o próprio Marcos Xavier, para falar de rede urbana e rede rodoviária respectivamente. Nós temos na geografia uma tradição bastante ampla de debater as redes, né? Alguns colocam como categorias, outros como conceitos, mas a rigor a gente traz justamente nessa perspectiva de entender o movimento. E para a gente entender o fluxo, entender as redes, que são esses fixos geográficos, também nos ajuda bastante. E claro, além das próprias redes geográficas, além do próprio espaço geográfico enquanto categoria do pensamento, nós temos outros conceitos que complementam, que incrementam toda essa análise. Então, por exemplo, a própria divisão territorial do trabalho, atrelada, para o caso dessa tese, ao desenvolvimento desigual. Afinal de contas, nós não temos um país homogêneo, nós temos diferenciações internas de ordem regional, intrarregional, interregional. Para entender também como que se organiza, como que funciona esse serviço público, nós temos que falar da organização espacial, ou seja, da disposição dos fixos geográficos, por onde que os fluxos estão organizados e distribuídos. Esses fluxos são formados e constituem interações espaciais, que é um debate muito importante sobre esse movimento de pessoas, mercadorias, dinheiro, informações. E nesse rol, nesse conjunto de interações espaciais, a gente discute também as migrações. Porque no caso brasileiro, especialmente a partir da segunda metade do século XX, nós temos um incremento muito grande dos fluxos migratórios, inclusive interregionais, ou seja, aqueles de distâncias um pouco maiores do que 1.500, 2.000 até 3.000 quilômetros, entre o sul e o centro-oeste, entre o nordeste e o sudeste, enfim, fluxos de longa extensão. E o ônibus rodoviário, o transporte rodoviário de passageiros, vai ser decisivo nesse processo, porque serão milhões e milhões de passageiros transportados todos os anos, tanto no serviço regular como no não regular, entre estados diferentes da federação. Claro que ali, em meados dos anos 90, de 95 em diante, até no comecinho do atual século, a gente tem uma diversificação dessa matriz de fluxos migratórios. Então, nós temos a passagem de fluxos mais longos para fluxos um pouco mais curtos, de modo que a gente também tem um incremento de outras motivações de viagem. Então, viagens por motivações de saúde, motivações estudantis, trabalho, o que não quer dizer que elas não tenham coexistido com os próprios fluxos migratórios, né, em décadas anteriores, mas é muito interessante a gente ver essa diversificação também. E aqui tem outro elemento interessante que, embora os fluxos migratórios tenham tido uma matriz cada vez mais diversificada ao longo das últimas décadas e o próprio transporte aéreo tenha tido um incremento bastante importante de demanda, o ônibus rodoviário ainda é bastante utilizado.
não só pelas migrações, mas também para o movimento em geral de passageiros pela rede urbana brasileira. Aqui a gente também faz um levantamento do estado da arte de trabalhos anteriores, então teses, dissertações, teses de livre docência, sobre o transporte rodoviário de passageiros dentro da discussão da própria geografia. Então nós temos trabalhos sobre o estado do Paraná, o estado da Bahia, sobre o estado de São Paulo. Eu coloco aqui também a minha dissertação que fala sobre essas migrações e como o transporte rodoviário participou desse fluxo entre o interior da região sul e aquilo que eu chamei à época de polígono pioneiro, que é uma faixa territorial que acompanha grande parte da própria fronteira agrícola. Então é muito interessante a gente perceber que muitas dessas linhas existem até hoje. E também alguns debates sobre Santa Catarina, que é o caso da dissertação do próprio João Henrique Ziller Lemos, que ele fala da própria região de Chapecó. Enfim, são trabalhos muito importantes que nos auxiliam a discutir o próprio transporte rodoviário, que nos auxiliam a entender o próprio desenvolvimento e a própria dinâmica de transformações e metamorfoses do território brasileiro. Então, nós temos aqui um rol de trabalhos que vai garantir leituras bem diversas do ponto de vista teórico e do ponto de vista empírico sobre esse serviço público ao longo de todo o território nacional e em suas diversas modalidades e âmbitos, né? Então a gente tem, por exemplo, 3 trabalhos aqui sobre Bahia, São Paulo e Paraná que falam sobre serviços intermunicipais, né? Por exemplo, o trabalho do Vinícius Drusiak, que hoje é professor da Estadual de Goiás, fala sobre a movimentação de passageiros intermunicipal entre Guarapuava, Londrina e Maringá. Nós temos um trabalho sobre linhas suburbanas, que são feitas com ônibus urbanos dentro do estado de São Paulo, do professor Enéas Ferreira da Unesp. O transporte rodoviário intermunicipal no estado da Bahia, que é o trabalho do próprio José Rodrigues Souza Filho, entre outros que nós também trazemos para essa discussão. A tese se organiza ao redor de 5 eixos, e esses eixos são debatidos em todos os capítulos. Eles estão intimamente ligados e os desdobramentos das discussões dentro de cada um dos eixos articula todo o debate realizado ao longo de cada capítulo. Isso implica em dizer que, por exemplo, no capítulo 2, no capítulo 3, capítulo 4, a gente fala das transformações da divisão territorial do trabalho, falamos dos avanços da urbanização, da própria rede urbana, falamos da própria infraestrutura de fixos e fluxos do uso do território. A gente debate a própria indústria de bens de capital no Brasil, afinal de contas os ônibus são bens de capital, né? Como que essa indústria se transformou e como ela evoluiu ao longo do próprio século XX. Não tem como debater todo esse serviço público sem a discussão normativa, sem a própria regulação do serviço, como que essas normas se transformaram, falasse justamente sobre transporte regular, sobre as novas plataformas e a própria logística em si, né? A própria operação desse serviço público, que são os fluxos de passageiros, os grupos, os nodais, os próprios eixos e os fixos especializados. Então, terminais rodoviários, garagens, pontos de apoio, tudo aquilo que possibilita a realização do próprio transporte rodoviário interestadual. E aqui nós trazemos 2 propostas metodológicas que estão interrelacionadas e que permitem a construção uma da outra. Então nós temos um capítulo da tese dedicado aos pontos na rede urbana que são mais relevantes para o serviço interestadual. Quando eu digo mais relevantes, são aqueles que exercem um papel tanto organizacional como de demanda, de fluxo de passageiros, que se sobressai em relação aos demais. Então nós temos, para essa tese, 29 pontos nodais, com 3 níveis de hierarquia, né, primeira, segunda e terceira ordem, dispostos pelo território nacional como um todo, que vão mostrar para nós onde essa circulação é de fato mais robusta, mais espessa, onde esses fluxos de fato são mais fortes. E ao observar esses nodais, nós conseguimos verificar a configuração de eixos, que também são 29, né, 14 intra-regionais e 15 interregionais, que eles articulam, eles conectam esses nodais e tem justamente fluxos mais robustos, né, com maior volume de pessoas, de horários, de empresas dentro do serviço regular, né? Então, nodais e eixos se entrelaçam a partir do momento que a gente busca propor um entendimento desse serviço rodoviário regular pelo território nacional. E isso não anula, é importante fazer essa ressalva, a importância desses nodais e desses eixos para o serviço não regular. Porque não quer dizer que um eixo
ou um nodal que seja bastante atendido pelo transporte regular, não seja pelo não regular também. Né? A gente não pode, por exemplo, desconsiderar a importância de Salvador, Teresina, São Paulo, Uberlândia para o próprio serviço não regular. É importante para os dois, né? Para o regular e o não regular. A tese se divide em 3 partes e essas partes tentam justamente organizar um pouco do debate, tanto em perspectiva histórica como das transformações mais recentes do próprio serviço interestadual e da coexistência de agentes regulares e não regulares. E a terceira parte traz essas propostas de eixos e nodais, que são, vamos dizer assim, a contribuição que essa tese dá para uma interpretação do território brasileiro a partir do serviço rodoviário regular. Então a parte 1 é a mais extensa em número de capítulos, né? São 7 capítulos que buscam estabelecer uma certa periodização dessa evolução do transporte rodoviário de passageiros, articulando território, infraestrutura, indústria, norma e a logística ao longo de todo o século XX, fazendo até um preâmbulo do final do século XIX, considerando ali um marco oficial do primeiro registro de linha regular interestadual. A gente fala isso bastante no próprio capítulo 1, e depois os outros capítulos a gente vai fazendo essa discussão ao longo do século XX e nas 2 primeiras décadas do próprio século XXI, adentrando na parte 2 no serviço hoje, tanto regular como não regular, e no próprio advento e consolidação das chamadas plataformas digitais no transporte rodoviário. Esses 3 capítulos da parte 2 falam justamente sobre como nós temos o transporte hoje. E isso nos permite refletir sobre a organização espacial do serviço regular nos nodais e nos eixos, que é justamente a parte 3 dessa tese, que vai trazer nesses 2 capítulos como que nós temos a própria rede urbana, sendo muito representativa dessa circulação de passageiros, e como que esses eixos na rede rodoviária nos mostram justamente o quê? A indissociabilidade das redes geográficas. Então a parte 2 e a parte 3, além de trazer um panorama bem recente do transporte rodoviário regular, elas vão mostrar como que outros agentes, como outros elementos também se articulam no território brasileiro atualmente. E o próximo vídeo a gente vai falar sobre os trabalhos de campo. Achei importante e interessante que nós separássemos um vídeo dedicado apenas às viagens que nós fizemos com o intuito de coletar informações e dados, de verificar o próprio movimento de passageiros, de tentar estudar também o próprio serviço rodoviário não regular. Isso tudo exige um vídeo. E aqui não estou sendo imparcial ou coisa do tipo, mas claro que a ideia foi deter um pouco mais aos próprios roteiros, né? Aqui, como a gente até vê numa parte do próprio mapa que está na tese, na introdução, foram 9 roteiros, alguns mais longos, outros mais curtos, e isso tudo requer no nosso entendimento uma discussão um pouco mais aprofundada. Afinal de contas, os trabalhos de campo são parte central da própria realização da tese, de como ela foi construída ao longo dos 4 anos. E mesmo que tenhamos tido uma pandemia que vetou essas atividades presenciais em 2020 e 2021, de 2022 em diante eu cumpri 9 roteiros por todo o território nacional para tentar buscar justamente como que esse movimento está organizado, quais são as cidades mais importantes, quais são as cidades que de fato se mostram mais relevantes, inclusive várias que foram visitadas, né? Aqui eu faço até um pequeno spoiler, não necessariamente tornaram-se nodais ali no capítulo 11, não aparecem obrigatoriamente em outros capítulos, mas a ideia era justamente observar, verificar mesmo como que funciona esse movimento. Bom, esse foi então o primeiro vídeo da série que a gente traz para divulgar a nossa tese, Redes Geográficas e Transporte Rodoviário Interestadual de Passageiros no Brasil. Espero que vocês tenham gostado. Reforço o convite para compartilhar em suas próprias redes sociais, para compartilhar no próprio WhatsApp, por e-mail, por outras formas. E estou, evidentemente, aproveito para reforçar, aberto a sugestões, a qualquer tipo de proposta para que a gente possa aprimorar esse quadro, tanto para os próximos vídeos ou até para criar
outros quadros aqui dentro do canal. Uma das missões do Debatendo e Circulando é justamente essa, que a gente consiga divulgar o conhecimento científico produzido, no meu caso, dentro da geografia, articulando os transportes, articulando a circulação, por outras formas, para além propriamente dos moldes, vamos chamar assim, de tradicionais, mas que são muito importantes também. Né? Um molde de divulgação, uma forma de difundir o conhecimento não invalida a outra. Bom, então é isso, obrigado por ter assistido, espero que tenha gostado. Repito, estou mais uma vez aberto a sugestões, esclarecimentos e propostas, não só para essa série de vídeos, mas também para qualquer outra divulgação que a gente venha fazer nesse canal futuramente. Obrigado, um grande abraço a todo mundo e até mais.